Pessoal, vou trazer para você aqui uma pergunta para o nosso amigo Pedro. Fique ligado. Na sua visão, Pedro, o que tem mudado e o que tem sido de mais inovador e que está mudando o jogo dentro das obras, dentro da construção no Brasil? Ô Pedro, o que a gente estava conversando um pouco mais cedo aqui, o diferencial hoje, pessoal, é que tecnologia e inovação deixou de ser diferencial e virou a regra do jogo. E para você que está com a gente, hoje a gente está com 2 mega especialistas nessa área de uma das maiores construtoras do Brasil. Então fique ligado e bora do podcast. Inovação e tecnologia, fique nesse episódio, não saia daí que vai ter muita coisa legal. Vem com a gente. Olá, gestor! Olá, gestora! Olá, planejador! Olá, planejadora! Eu sou o Pedro Neri e estamos começando mais um podcast do PL Cubo Cast, um podcast da PhD Engenharia. Eu sou o Pedro Moraes e aqui você vai consumir conteúdos exclusivos de gestão, planejamento, inovação e carreira. E hoje com convidados muito especiais. Hoje nós vamos falar de um assunto, pessoal, que em obra, você que é de obra, você que é de gestão, você que é aí do mundo, aí do mercado, da construção, nós vamos falar de inovação, tecnologia, nós vamos trazer conteúdos muito relevantes. Estamos aqui com 2 convidados, né? Um convidado e uma convidada muito especial. Pedro Henrique Guimarães, líder de gestão de projetos e inovação na construtora Barbosa Melo, nada mais, nada menos que uma das maiores do Brasil, né? Para nós, aqui da PhD, um benchmark de mercado, realmente. Graduado em administração, especializado em finanças corporativas em Ohio, tem experiências aí no setor de mineração, siderurgia, construção pesada, em gerenciamento de projetos e portfólio. E hoje, né, é o líder de inovação aí da Barbosa. E temos aqui a Duda, Maria Eduarda, mas nós vamos chamar aqui de Duda, né, Duda? Trabalham juntos, graduado em engenharia civil com duplo diploma em gestão de Strasbourg Business School. Você conseguiu, hein? Boa. A língua eu treinei esse Strasbourg aí, mas deu tudo certo aí, pessoal. E né, hoje está aí, né, atuando aí no gerenciamento de projetos, né, em inovação. E essa dupla aqui vai trazer muito conteúdo aí pra gente. Eu tô animado com esse episódio, Pedro. Tô animado. E aí, gostaria, gente, que vocês se apresentassem aí, né, falassem um pouco de vocês, que nós temos muita coisa legal para falar aqui hoje. E mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Ótimo. Pedro, queria agradecer o convite, dizer que hoje é PL Cubo Cast mesmo, né? PL Cubo D, tem um PL Cubo um Dzinho, tem um D de Duda, tudo. Bom, como você citou, eu sou formado em administração, graduação também, especialização em finanças pela Universidade de Ohio. Esse tema de inovação fez parte do meu cotidiano aí nessas experiências profissionais que eu tive. Vejo que o setor de engenharia também tem grandes desafios, tem muita coisa bacana que a gente tem desenvolvido e acho que vai ser uma super oportunidade aqui da gente poder contribuir, trazer nossas ideias, né? A Barbosa Melo é uma empresa que investe muito, é uma pioneira no sentido da inovação, então acho que tem muito a contribuir aqui nesse assunto. Obrigado pelo convite. Com certeza, Pedro. Boa tarde, pessoal. Bom, eu estou aí com o Pedro na área de inovação. Eu sou formada em engenharia civil, então eu sempre estive aí no meio da construção. Mas a inovação, ela veio assim, como uma surpresa no meu caminho. Sempre gostei muito de pensar fora da caixa. E acabou que lá na Barbosa, eles enxergaram isso e foi um match, assim. Legal. Então, entrei no time aí com o Pedro. E estamos com essa jornada muito legal aí pela frente. Parabéns, parabéns. Queria que vocês já trouxessem, gente, assim, para mim é um desafio, né? Que as empresas vivem, né? Como que, né? Porque, na visão de vocês, por que a Barbosa é assim, esse benchmark de inovação, né? O que tem, o que vocês fazem de diferente realmente, que o mercado está enxergando aí, né? Todo mundo que conhece o trabalho da Barbosa enxerga que é uma empresa que tem esse foco, essa pegada, né? Como é que funciona isso aí no dia a dia de vocês? O que compõe esse mindset, gente? Bom, eu acho que essa jornada de inovação da Barbosa, ela começou já há algum tempo. Então, 2018, 2019. E o grande diferencial que eu vejo na Barbosa é ter a inovação como uma prioridade estratégica. Legal. Então, a alta gestão da empresa
enxerga o valor que a inovação pode trazer para a sustentabilidade do negócio. Faz parte do planejamento estratégico? Faz parte do planejamento indicador. estratégico. É uma estratégia da empresa. Legal. Então, foi uma jornada que começou em 2018, 2019, onde teve esse programa do Inova CBM. Então, ele trazia os direcionadores estratégicos da inovação, os eixos onde atuaríamos, né? E ao longo desses anos, essa jornada vem sendo construída, né, dentro de algumas áreas de atuação que vem amadurecendo, e a gente vem percebendo avanços que são significativos e que nos levam aí a ter esse reconhecimento no mercado, dentro das áreas de BIM, de excelência operacional, de novas tecnologias, né? E a Barbosa sempre num olhar de oferecer a melhor solução de engenharia para o seu cliente. Então, é sempre uma postura da empresa de um pioneirismo de conseguir se deparar com desafios e trazer soluções e desenhar produtos e construir realmente projetos que consigam entregar aquilo que o cliente espera, vencer as adversidades e de uma forma diferente, de uma forma assim, criativa, com bastante inovação, tecnologia e pessoas para fazer a diferença. Legal. Eu acho que um ponto que você falou aí de pessoas, né? A Barbosa valoriza muito o protagonismo. Então, ela escuta muito e dá oportunidade para quem está ali na linha de frente de propor, né? De entrar nesse mundo da inovação. Então, eu acho que isso também é muito rico, porque traz uma aplicação prática, né, do real problema ali do dia a dia. Então, eu acho que isso tem muito a contribuir para o ecossistema da construção aí, para trazer inovação. Com certeza, com certeza. A gente tem alguns valores, né? Nós temos 4 valores e 2 deles são inovação e outro valorização das pessoas. Eu acho que vai muito de encontro aí, né? Com o que vocês estão falando. Juntas, né? Realmente, né? Para inovar, né? Você tem que deixar as pessoas falarem, né? Tem que deixar livre, né? Tem que dar oportunidade, né? Então, bem interessante. Muito legal. Pessoal, tem uma dúvida aqui que é o seguinte. Quando começou o Inova CBM, né? O que vocês sentiram que foi a maior dificuldade para começar a implantação desse programa lá dentro, né? E com o tempo, com a maturidade do programa, né? O que vocês sentiram que as pessoas começaram a ser mais proativas e protagonistas, trazendo mais ideias? O que vocês sentiram? Como foi essa curva de aprendizagem para vocês? Eu vejo que essa jornada de inovação, ela é uma curva de aprendizado, igual a gente estava falando. E ao longo dessa curva, as pessoas vão começando a entender como que isso pode se conectar ao seu dia a dia, à sua rotina e ser útil, vamos falar assim. Mas eu vejo que o grande desafio nesse primeiro momento é como você vai estruturar esse desdobramento da sua estratégia, né? Então, a empresa define a inovação como uma estratégia, mas qual a estrutura que eu quero ter para pôr isso para rodar? Então, eu vou ter uma equipe dedicada de P&D, eu vou ter squads multidisciplinares, e eu vejo que na Barbosa ela não quer que a inovação seja uma área, mas um jeito de ser da empresa. Legal. Então, isso tem que estar internalizado na cultura. Mas isso não é algo que você muda da noite para o dia. É um trabalho contínuo, né? De você ter equipes que vão a campo, que propõem melhorias, que estudam os problemas, que essa questão de ouvir, de escutar, de dar oportunidade, de entender que a inovação, num primeiro momento, ela pode não dar certo, mas aos poucos você vai melhorando, aprendendo e conseguindo ter maturidade, né? E eu acho que esse foi o primeiro momento ali onde foram definidos aí as equipes de trabalho e como que essa estratégia ia se desdobrar para conseguir atender a todos os níveis. E o outro ponto que eu vejo também inovar hoje tem várias formas de você inovar e várias frentes para você atacar até mesmo dentro da engenharia. Então, você ter uma clareza de quais eixos você quer atuar, ou seja, um direcionamento dos seus objetivos, eu acho que te ajudam a ter mais sucesso em meio a tantas opções que você tem, né? Então, a Barbosa viu aí o BIM como algo que poderia fazer sentido e foi sendo construído e hoje é referência nesse tema. Viu o Lean Construction, excelência operacional também como uma oportunidade que se desenvolveu, né? O próprio Lab, transformação digital, equipamentos. Então, assim, acho que foi uma coisa que foi sendo construída, mas com objetivo, com clareza e com um incentivo da alta gestão de querer apostar em inovação. Eu acho que e muito desse foco, desse objetivo, ele tem que ser muito claro para todo mundo da empresa, né? Então, a comunicação, como que eu vou falar isso para as pessoas, também é muito importante, porque a comunicação da ponta é diferente da comunicação, às vezes, do corporativo, ali da área de gestão. Então, tem que comunicar diferente, né? Isso é um grande desafio. E legal. Acho que é um ponto-chave ali para você transformar a cultura da empresa. Hoje, assim,
mais de 90% do nosso público é o público que está em campo, né? Então, tanto que um dos nossos valores ponta é o centro, né? Então, é isso que a Duda falou. Aquilo que a gente concebe ou que idealiza tem que fazer sentido para quem está na ponta, porque é quem vai realmente usar disso para fazer a diferença no negócio, né? Então, nossa, legal. É um desafio de conseguir chegar até isso e realmente fazer a diferença para esse público. Uma dúvida agora pessoal para ajudar a gente aí, né, Pedro? Pessoal e profissional. Como que vocês da inovação, quais são os indicadores que vocês são, né, avaliados, né? Se tem para realmente... saber se vocês estão indo bem na inovação ou não. Isso aí é para a gente aprender para PhD, né, Pedro? Eu acho que dentro do nosso portfólio de projetos de inovação, a gente tem os nossos direcionadores estratégicos da Barbosa. Então, a gente tem os valores, né? Entre eles entra aí parte de sustentabilidade, de excelência operacional, de engenharia de gente, de transformação digital, de ponta e centro. Então, todos os projetos que nós concebemos, eles têm que se conectar de alguma forma nesses indicadores e trazer resultados que façam sentido para eles, né? Então, sempre quando a gente vai avaliar um novo projeto que pode entrar no portfólio, dentro do nosso funil de inovação, a gente está atento a esses pilares estratégicos, vamos dizer assim, e a gente tenta trazer de forma quantitativa ou qualitativa o que se é esperado, né? Então, tem alguns projetos que vão ter um viés mais de segurança, outros de otimização, outros de formação de pessoas, outros de um pioneirismo tecnológico que num primeiro momento você pode ter algum investimento, mas no futuro pode ser um diferencial competitivo. Então eu vejo que a empresa está sempre atenta a como que o portfólio de projetos é uma forma de implantar a estratégia, né? Então não é um indicador do setor de inovação, e sim um indicador do projeto que entra no funil de inovação? Isso. E aí é feito um indicador para cada projeto? Isso. Entendi. Os projetos são priorizados em quão alinhados ou relevantes eles estão em relação à estratégia da empresa. Bacana. Bem legal. Então, assim que vocês priorizam o H1, H2 e H3 da empresa, vem voltado para o que vai realmente fazer diferença na ponta, exato, o que está conectado com nossos valores. Legal. Perfeito. E tem até a ver com um pouco da primeira pergunta, né, que é o foco, é o direcionamento da empresa. Porque quando você fala em inovação, você tem um ramo infinito de possibilidades, né? Então, ter esse filtro aí inicial, porque senão a gente fica perdido também. Sem dúvida, sem dúvida. É um leque muito grande, né, de oportunidades ali de inovar. E aí eu estou entendendo que tem um funil, que aí vocês vão validando ali, e é a parte que vai descendo. O projeto agora entrou na inovação. Vamos alinhar aqui os indicadores e bota para rodar. Exato. Interessante. Tem todo um processo também de validação, né? Não é só... Tem o direcionamento estratégico, mas a gente também tem que entender quão relevante isso é para a ponta. Porque, às vezes, isso vem a dor de um setor, de alguma obra específica, e aí vem todo o trabalho de entender, de fato, qual é a dor, qual que é o sentido daquilo ali. E uma vez que a gente vê relevância e sentido, a gente segue. E aí tem toda a nossa metodologia, a nossa estrutura ali para avaliar isso. Legal. E aí eu acho que é legal até, nesse ponto que você falou, né? O nosso funil, ele começa nessa identificação das dores. Só que ela tem que ser uma identificação em campo, igual a Duda falou, né? Então a gente está sempre próximo, tentando entender, ouvindo as pessoas, né? Presenciando os processos, tendo clareza das dificuldades, onde elas acontecem, para a gente começar então um processo de priorização nessa linha que a gente conversou, entender quais são os nossos focos. E aí a gente usa muito também do termo POC, né? Uma prova de conceito, para a gente poder fazer validações, né? Então a gente conecta no ecossistema de startups, quem tem uma solução que pode ser aderente a esse problema que eu priorizei, identifiquei e é da ponta, né? E aí a gente precisa validar, porque a startup hoje ela é concebida para atender vários tipos de clientes, se aquela solução é aderente ao nosso negócio, que tem as suas especificidades. Então a POC é uma oportunidade de, num contexto, num escopo menor, a gente conseguir fazer uma validação, entender os resultados, fazer uma primeira coleta ali de benefícios, de ganhos, para a gente, tendo confiança que fez sentido para a nossa realidade, fazer o rollout para as nossas demais obras, para os nossos demais projetos, e incorporar e estabilizar como uma rotina, né? Então a gente usa desse momento de POC até como uma forma da gente, com menos investimento, diminuir um pouco o risco e calibrar a aderência ali ao nosso negócio. Volta para testar, né?
Isso é interessante, porque assim, o mercado que a gente atua de construção é um mercado bem rígido, né? Exato. Então, como que vocês estão lidando com essa cultura do erro? Porque para nós, inovação é errar sempre. Assim, você vai acertar 2 em 10 POCs, né? Você tem em 10 validações, em 15 você acerta 2, 3 e isso vira para a empresa inteira. Como que é esse sentimento e como que foi para vocês conseguir trazer essa cultura do erro para uma empresa tão grande? Eu vejo que o problema não é errar. O problema é você conseguir aprender com seus erros e ter uma curva de aprendizado contínua. Acertar rápido, né? Exato. Então, assim, a gente sabe que vão ter momentos de aprendizado, mas o que a gente tenta sempre com os nossos erros, as lições aprendidas, é ir evoluindo os nossos produtos de forma interativa e contínua até a gente conseguir chegar num estado que a gente veja que ele está pronto para rodar, vamos falar assim. Então, a gente sabe que num primeiro momento a gente pode ter alguma dificuldade, vai ser necessário customizar, o negócio é bem diferente, mas a gente vai evoluindo. E eu acho que o ponto é esse, é errar rápido, aprender rápido, fazer melhoria e evoluindo até a gente conseguir chegar num nível que a gente fala assim, agora está aderente, funciona no nosso processo, a gente conseguiu implantar e aí sim gerar os benefícios que a gente tinha previsto. E coloca para a empresa, né? E aí dissemina para a empresa. Exato. Eu acho que tem outros 2 pontos também que ajudam muito, que é o primeiro, direcionamento estratégico de uma empresa que tem esse viés inovador, porque se a cultura é que errar não é um problema, é muito mais, você se sente muito mais livre, né, em tentar. Então, acho que essa parte cultural é muito relevante. E o envolvimento das pessoas desde o início, né? Então, quando você envolve as pessoas no processo, elas se sentem donas daquilo, elas se sentem parte daquilo. Então, elas querem que aquilo funcione. Então, elas vão testar, elas vão colocar esforço. Se você deixa, às vezes você esquece de mapear uma área importante, ou você está ali desenvolvendo para depois apresentar um resultado, isso cria uma desconexão, né? Então, a pessoa ela vai ver, o erro vai ser muito maior para ela do que se ela estivesse fazendo parte, querendo que aquilo acontecesse. Com certeza. Aí você trouxe o LPS aí para o jogo, né? Exatamente. Para inovação. Pessoal, e só entender, né? Eu tenho o CBM Lab, parece que era um nome, agora é outro nome. Como que é? É uma startup dentro da empresa? Existe, é só interno ou tem um movimento de startups também externas? Como é que funciona aí esse programa, né, de vocês aí interno? Excelente. O CBM Lab ele é o hub de inovação da Barbosa. Então, é o meio pelo qual nós nos conectamos com o ecossistema de startups. E ele acontece dos 2 lados. Então, dentro da empresa, a gente faz essa identificação de dores, a gente conecta desafios, avalia e leva ao mercado para buscar soluções potenciais, parceiros, desenvolver junto. E a gente tem parceiros de mercado que também chegam com as suas propostas de valor e a gente faz um match, como disse a Duda, né? Será que isso que ele está propondo faz sentido para a gente? E algo legal que eu vejo a gente aprendendo muito assim, é começar pelo problema, né? Então, às vezes a gente vê uma solução super legal, mas o problema que ela resolve é um problema que é relevante para o meu negócio. Então, às vezes pode ser uma baita tecnologia que está atacando um problema pequeno. Ou às vezes eu tenho um problema grande que com uma solução simples eu consigo ajudar. Então, tem um pouco desse processo dos 2 lados, tanto da gente trazer desafios, levar para o mercado e conceber soluções, quanto da gente receber oportunidades. Sempre no foco de entregar a melhor solução para o cliente, desenvolver produtos de engenharia que façam diferença e nos posicionem aí no pioneirismo desse assunto. Colocando o cliente, não só cliente externo, né? Cliente interno também. Pessoal, deve ser muito legal, né? Vocês devem ver muitas soluções de outras empresas, de startup, né? A gente está vendo que as construtechs, com o tempo, né? A gente teve aquela onda das fintechs e tudo. Está chegando uma grande onda de construtechs. Vocês estão sentindo isso? Vocês estão vendo muitas soluções realmente que vão mudar o dia a dia das obras? Qual que é a visão de vocês? Eu vejo que nós estamos vivendo um momento muito dinâmico, né? Enquanto ecossistema como um todo. Então, antigamente, o tempo que você levava para desenvolver um produto, lançar no mercado e alcançar clientes, hoje ele é muito menor. Então, hoje as empresas estão desenvolvendo produtos, lançando e alcançando clientes com muito mais agilidade. Então, a todo momento, você vê novos players entrando. Por exemplo, antigamente, se você fosse desenvolver um aplicativo de videogame, você ia ter que achar um canal de distribuição, né, de um PlayStation, por exemplo, até chegar no cliente final. Hoje você lança um Pokémon GO, ele tem 50 milhões de usuários em poucos dias, né? Então, a velocidade de alcance é muito mais rápida.
E isso vale para as startups em geral e as construtechs, né? A todo momento a gente está vendo novos players. E aí o desafio é esse, é ver o que realmente faz sentido para nosso contexto. Então, tem bastante coisa de realidade aumentada, né? De gêmeos digitais, integrando um pouco do modelo do BIM com o projeto, aerofotogrametria, dados de projeto, a gente vê gerenciamento de informações de projeto também, como startups, aspectos de segurança, né? Digitalização de checklists, inspeções, processos de entrega de EPI. Então, a gente vê várias startups aí voltadas para a construção. A parte de tecnologia de equipamentos também está crescendo bastante. Então, sistemas embarcados. Não tripulados, não né? tripulados, né? Tem bastante coisa aí no mercado e eu acho que cada vez mais elas vão se integrando, né? Então, o próprio projeto do não tripulado ele é uma integração que leva ali toda a modelagem, a execução, a tecnologia, para que ele seja efetivo, né? E a inovação não é só você integrar um sistema, né? É como que você incorpora aquilo verdadeiramente na organização. Tem que estar no sangue, né? Tem que estar no sangue. Então, trabalhar. E muitas dessas construtechs, como estão no início, esse movimento na construção está começando, o legal é porque eles são, de fato, parceiros, né? Então, se você aceita o desafio e eles também aceitam ali entrar no seu contexto, vocês vão desenvolvendo uma solução juntos. Boa. Então, ganha-ganha. Legal. Só tem um detalhe aqui que a gente conversou que eu não tinha nem ideia, né? Só para dar uma pincelada aí da inovação, a questão de lei de incentivo e financiamento de P&D. Né? O que é isso aí? Que eu não tenho nem ideia o que é isso, já que nós estamos falando de inovação. Para mim é algo bem assim, que eu não tenho muita informação. Se vocês puderem dar uma pincelada aí, o que é isso? Tá ótimo. Bom, a gente sabe que inovar tem um investimento, tem um risco, né? Então a gente tem meios de tentar dividir um pouco dessa equação aí através de alguns incentivos que o governo promove. Existem vários hoje, mas os principais que a gente vê e tem desenvolvido são a Lei do Bem. Então, na Lei do Bem, você descreve projetos do seu portfólio de inovação. Esses projetos eles têm que atender a determinadas características, grau de inovação, a novidade tecnológica, se enquadrar em alguns parâmetros. E aí, passando por esse processo, os projetos que são elegíveis a esse processo, você consegue elencar os dispêndios de pessoas, de serviços, de materiais que você teve nesse projeto e parte desses dispêndios você consegue abater do seu imposto de renda a pagar. Então, isso como pessoa física ou pessoa jurídica? Como pessoa jurídica. Então, tem algumas características aí, tem que avaliar direitinho, mas se você for elegível e conseguir trazer projetos nessa perspectiva, você pode pegar os dispêndios da mão de obra que teve envolvida, dos serviços, quantificar isso e trazer isso como um benefício fiscal. Bacana. Então, para nós tem gerado bastante retorno. E a gente tem também linhas de crédito e de financiamento à inovação. Então, a FINEP, por exemplo, é uma instituição que tem esse tipo de linha, com taxas extremamente competitivas, prazos de carência grande. Então, é uma forma de talvez você começar a financiar um projeto de inovação, tendo ali uma taxa melhor, né, um prazo maior, e às vezes na sua conta ali de viabilidade, isso pode ser uma alternativa para você conseguir viabilizar o projeto. Estou anotando aqui, viu? Isso aqui foi legal. Dica de ouro. Essa dica aí, tem que anotar aí, pessoal. Essa é uma dica aí que... E tem várias empresas... Esse aí é para valer o podcast. Exatamente. Já pagou o podcast. Quem Deixa tá isso no ouvindo. final aí para a turma acompanhar. No final, dica de ouro aí. Tem várias consultorias aí hoje que dão um suporte legal nesse assunto, sabem direcionar, né? E eu acho que é uma forma de o próprio governo incentivar, né? A gente tem visto esse movimento muito na parte de inovação e na parte de sustentabilidade também, né? Então, as linhas de crédito verde. Então, eu acho que é uma forma de você bonificar as empresas que estão fazendo isso, né, cara? Quem inova. Gente, eu queria entender de vocês têm uma visão global de benchmarking, né? Hoje o Brasil está em qual disparidade do mundo como um todo? Vocês enxergam grandes soluções que estão muito fora do nosso radar hoje, nos Estados Unidos, China? Existem essas grandes inovações disruptivas no mercado de construção, ou vocês sentem que está todo mundo mais ou menos no
na mesma caminhada que o Brasil. O que vocês têm uma visão um pouco desse ponto? A Duda aí estudou lá, né? Ele falou raio, né? Isso. Fala aí, Pedro. Breakthrough. Não vai Até ser, o não. final, A até o gente final a gente acerta. Strasbourg, é um negócio assim. Eu acho que, assim, como um todo, o mercado de construção ele é um mercado que está começando a se desenvolver na inovação nos últimos anos, né? E eu vejo que tem muita oportunidade aqui no Brasil. Acho que tem alguns países que podem estar um pouco mais desenvolvidos, mas nada muito à frente. Além não, né? Muito além, exatamente. Eu acho que um ponto chave é a mão de obra, né? Então, você ter uma mão de obra que vai ser aderente a essa inovação, essa tecnologia, é um desafio que hoje a gente tem aqui no Brasil e que talvez outros países não vão ter, né? Não tenham. É uma diferença, realmente, né? De repente, de nível, né? De maturidade profissional e tal. Com certeza. Legal demais. Legal. Nós vamos passar aqui agora para um momento case, né? Agora nós temos uma pegada nova aí, né, Ana? Case, né? Vamos trazer para vocês aqui cases técnicos. E com a Barbosa aqui foi um mega case, né? Nós tivemos uma dificuldade. Qual que é o case que nós vamos trazer? Porque é tudo bom, né, Pedro? Com certeza. Case, e aí a gente, né, vamos falar um pouco aqui de modularização, né, de realmente como ganhar produtividade. Queria que você falasse um pouco aí do case de modularização, né, dessa experiência na construção, de como realmente pensar antes com estratégia, com inovação. E como que foi esse case aí, um case técnico para quem está no mercado aí, vai ser muito legal. Esse case de construção modular integrada ao FEL, BIM e Lean foi o nosso prêmio aí de 2022 no Valor Inovação e Nova Infra. E eu acho que todo case ele começa com um desafio, né? Então, nesse caso, a gente tinha uma demanda de um cliente, um projeto aí de construção grande da área de mineração, onde seriam construídos ali 11 edifícios administrativos, né? 11 escopos administrativos, numa área relativamente muito próxima, com algumas interferências, e alguns ativos, inclusive, que estavam em operação, escritórios com pessoas dentro, que à medida em que você fosse construindo, você ia ter que ir realocando as pessoas e redistribuindo para conseguir fazer o sequenciamento do projeto, né? Num período ali curto de tempo. Então, tinha todo um desafio de como trazer eficiência para esse processo construtivo, para conseguir entregar no prazo, na expectativa do cliente, agregando a inovação, né? Então, dentro dessa jornada de concepção da solução, a gente utilizou muito do FEL, que é uma metodologia de projetos, onde você vai tomando decisões em gates, né, em portões. Então, foi sendo construído junto com o cliente os desafios que o projeto ia apresentar. Entraram na engenharia? Isso. E aí você define algumas práticas agregadoras de valor, que são alguns pontos-chave do escopo que você vai construir, o tipo de material, o tipo de obra, e vai elencando as alternativas construtivas em cada prática agregadora de valor para ver qual delas corresponde melhor à sua demanda. Então, vai tomando decisões ao longo desses portões, desses gates do FEL. E dentro dessa jornada, né, concluiu-se junto ao cliente que a construção modular poderia ser uma forma de viabilizar os desejos dele aí, dentro dessas práticas agregadoras de valor, que eram as bases ali da decisão. A gente tinha até um desafio de clima, né? Então, era época chuvosa também. Então, isso teve uma grande relevância. Isso foi qual estado? Em qual? Minas, né? Foi aqui em Minas. Então, às vezes a gente se depara com obstáculos, né, que com estão certeza. fora do nosso controle. Legal. Então, é legal observar que toda a jornada que a gente começou lá em 18, 19, que eu falei no começo do podcast, ela foi amadurecendo, e a solução do projeto não é a construção modular por si só, mas é como a equipe da engenharia da Barbosa, né, dentro de todos esses escopos, integrou a construção modular com o FEL, o BIM, o Lean, para gerar o resultado. Então, para gerar uma entrega diferenciada. Então, ao longo desse processo de concepção, utilizou-se muito do BIM para fazer a modelagem do projeto, para discutir interferências com o cliente, para conseguir ter assertividade na hora de
modularizar, que é um desafio, porque o custo da mudança em um projeto ele vai aumentando conforme o avanço do projeto. Então, no início, você conseguir mudar, não te custa Muito tão mais caro. barato. Na hora que você está com um ativo lá na ponta, aí não tem jeito. é muito mais difícil. Então, o BIM ajudou nessa visualização. E a filosofia Lean, o Lean Construction, no LPS, no planejamento puxado, né? Identificando interferências, definindo os indicadores-chave ali que seriam acompanhados para o desempenho desse projeto, dessa implantação. Então, eu acho que tudo aquilo que a Barbosa concebeu no Inova lá em 2018, 2019 foi sendo amadurecido ano a ano. Dentro dessa solução de engenharia, foi uma entrega exata, completa. E teve resultados muito legais, né? Então, que legal. A gente teve uma redução do prazo previsto de entrega aí, uns 40%, 50%. Redução da exposição de pessoas ao risco. Então, você tem menos colaboradores em campo. Né? E aí isso é um benefício de segurança. Com certeza. E é um benefício de comunidade, porque quanto mais pessoas você tem na obra, maior a sua mobilização, maior o impacto que você gera na região ali que você está. Então, tem um viés de sustentabilidade, tanto no que tange a comunidade, quanto a resíduos. Com certeza. Então, você diminui sua geração de resíduos. Redução de custos também, porque toda essa mão de obra tem uma estrutura de hospedagem, né, e infraestrutura local ali, transporte, logística. Então, assim, foi uma solução que trouxe ganhos em todas essas perspectivas que se conectam lá à nossa estratégia, né? A gente teve melhor performance de prazo, de custo, a gente teve segurança, a gente teve sustentabilidade, produtividade, desenvolvendo um projeto inovador. Né? Realmente é um case, né, bem completo, né? Junta tudo. Junta tudo e assim, a gente né, promove aí no mercado essa questão de pensar antes da obra, né? Eu tenho certeza que vocês pensaram muito antes da obra, né? Assim, como que nós vamos fazer? Aí a gente fala de construção modular, construção off-site fora da obra, né? Produtividade, Lean, LPS. E aí vocês fizeram um completão aí realmente muito legal, né? E isso aí, gente, é um case a ser copiado, né? A ser estudado. Sim. Nós vamos estudar esse case aí, hein, Pedro? E eu acho que é um amadurecimento de todas as partes, assim. Um amadurecimento nosso, enquanto conhecendo mais desse método, dessa alternativa construtiva, do nosso fornecedor parceiro que atuou com a gente para desenvolver um tipo de projeto diferente do que ele já estava habituado. Do nosso cliente para lidar com um tipo de projeto. Essas mudanças, né? Diferente. Então, assim, aberto, né? Exato. É difícil o cliente abrir com assim, certeza. o jogo para você e falar, vem cá me ajudar. Exato. Então, vamos fazer junto. Tem que ser. Colaborativo. Tem que estar todo mundo ali, ó, agarrado. A colaboração é a palavra do fundamental. Envolvimento, né? Com certeza. Essa parte da construtibilidade, do pensar antes que o Pedro falou, vocês realmente colocaram isso na veia? É porque, como vocês disseram, né, essa parte de ser colaborativo, tem projetos que a gente encontra realmente ótimas oportunidades, mas tem projetos que são grandes desafios, né, de prazo, o tempo de mobilização é muito curto, né? Como que vocês enxergam isso? Já dá para colocar isso como cultura ou ainda tem projetos que é muito difícil implantar essa visão prévia? O que vocês sentem hoje no dia a dia de vocês? Eu vejo que as tecnologias têm ajudado, de fato, né? Você ter o BIM, a visualização mais imersiva, mas tudo é um processo e pessoas que têm que estar junto, não é só a tecnologia. Então, tem um investimento de trazer todo mundo junto, de fomentar discussões, né? E tem uns desafios, as lições aprendidas também. Assim, algumas vezes, principalmente nessas demandas de mercado, os clientes desenvolvem os projetos numa equipe de engenharia e essa entrega depois vai para uma equipe que vai utilizar, que não participou desse desenho, e começam conflitos. Passa né? a bola quadrada. Olha, eu não sabia que isso ia vir desse jeito, para mim precisa ser de outro. E aí aquele custo da mudança que a gente falou, né? Na hora que você está no pré-projeto, se você conseguir envolver mais as pessoas, trazer mais os clientes do seu projeto ali de perto, talvez você reduza o nível de mudanças nas entregas, porque aí quando quem vai usar percebe como e eventualmente tem alguma solicitação de mudança, melhoria, o custo de se mudar aquilo naquele momento é muito maior. Então eu ainda acho que tem uma cultura de conseguir engajar mais a ponta na perspectiva aí de pré-projeto para você ter assertividade na entrega e reduzir o nível de mudança, que é onde realmente moram os grandes custos, problemas, ineficiências aí do processo, né? E a gente não inova sozinho, né? Então, os nossos clientes também têm que estar
abertos a isso, nossos fornecedores, então é uma rede. Porque não adianta nada a gente querer estar dentro, né, e participando ali desde o início se a gente não tiver abertura e puder contribuir. Então, acho que é uma virada de chave, assim, não só da empresa, mas é uma construção que está acontecendo no ecossistema. Legal. E aí, só para entender, gente, como que... E aí, vamos pensar, né? Vocês falaram aí, tem lá os setores, os squads, né? Inovação, excelência, funil, né? Tem vários que vão atender, vocês atendem todos os projetos, né? De vocês e a diretoria e a sede. Como que vocês gerem? Qual que é o dia a dia dessa gestão disso? Como que funciona? Porque eu imagino que não deve ser fácil, não, né? Com certeza tem muitos desafios, assim. O que a gente tenta sempre é formar squads de trabalho de acordo com os projetos que a gente vai desenvolver. E nós entramos ali no que tange a gestão do projeto, a trazer a inovação, a desenvolver. É mais uma equipe de implantação, mas sempre com os papéis e responsabilidades bem definidos, né, de quem vai ser o sponsor, quem vai ser a equipe de negócio que vai sustentar. E a gente atua muito junto, né? Então, o projeto que às vezes a gente traz na inovação, a equipe de excelência depois vai ajudar na estabilização, ver os indicadores que melhoraram, ver como que está sendo a aderência, como que está sendo o uso. E aí é o desafio da inovação, porque se você quer ter capilaridade, você não pode ver a inovação só como uma área, porque você não vai conseguir expandir isso para o seu negócio. Mas você precisa ter os multiplicadores. Então, as nossas equipes, nossa atuação ali é muito de pegar esses projetos, ter multiplicadores que formam um grupo de trabalho envolvendo, né, trazendo as equipes de TI, as equipes da ponta, as equipes de segurança, para conseguir desenvolver os projetos e conectando isso à rotina da obra, à excelência, apropriando os indicadores, né? Eu acho que é um pouco da forma que a gente tenta para... Agora, é o desafio da ambidestria. Exatamente. Né? Porque quem está na ponta, o foco dele é obra, é o dia. Ele tem que resolver o problema ali. Quer produzir? Ao vivo. E hoje uma das grandes habilidades que a gente está tendo que desenvolver é a ambidestria, que é a capacidade de você olhar para o que você faz e fazer bem e olhar para o novo, olhar para a melhoria, olhar para o que eu posso fazer melhor, né? Então tem momentos que você consegue ter mais disso, tem momentos que realmente é muito difícil você ter tempo para pensar no melhor, né? Mas nada funciona se for algo que a gente quer implantar ou que a gente quer forçar e tudo. A gente precisa que isso faça sentido para quem está na ponta, né? E que ele seja realmente o protagonista. A gente quer empoderar a cultura, né, do empoderamento de quem está à frente, para que ele seja o guardião daquilo ali, para que ele desenvolva, para que ele faça. Porque senão a gente vai, implanta, na hora que a gente for embora, a tecnologia se desfaz. Ela não entrou, né, na cultura, né? Ela não entrou. Agora, quando você leva algo que é útil, aí o primeiro a querer se envolver e ajudar é o seu cliente interno, né? Não, com certeza. Você tem que mostrar o valor para ele. Né? Aí vira o contrário. Ele te liga, e aí, quanto que isso vem para cá, né? Às vezes a gente implanta numa obra, a outra fica sabendo. Cadê? Vocês não estão vindo aqui na minha obra. Mas, assim, e no dia a dia, aí vocês têm reuniões diárias, reuniões semanais? Como é que funciona, assim, esse movimento aí de gestão da informação mesmo, de metas, indicadores, né? A gente tem as nossas reuniões de equipe ali que a gente integra a área de inovação. Cada projeto tem as suas reuniões de projeto, então tem GDs, tem reuniões semanais e tem reviews periódicas com os patrocinadores para validar a rota, apresentar os resultados, direcionar os produtos. E existe um comitê que define ali algumas prioridades, quais os caminhos que devem ser seguidos, o que a empresa quer apostar em termos de inovação. Então, vamos dizer, você tem um comitê mais alto, você tem os squads multidisciplinares ali e as rotinas do dia a dia, onde são acompanhadas as atividades dos projetos e os indicadores. Legal. Eu acho que é legal também assim, o nosso papel como um centralizador, né? Porque a gente... São lições aprendidas todos os dias. Então, é uma obra que você vai implantar que você encontra uma dificuldade num sistema que, se você vai fazer... Às vezes a gente está conversando, né? Está mexendo com projetos diferentes, mas uma dificuldade que ele teve foi uma coisa que a gente conseguiu resolver de uma forma super diferente, mas que funcionou. Então, esse arcabouço de lições aprendidas, ele também é muito importante, porque as dificuldades, claro, cada projeto vai ter sua particularidade, mas a gente consegue ter uma linha, uma curva de aprendizado significativa. Então, ter esse conhecimento
querendo ou não, né, ali num polo, num arcabouço de inovação, também é muito válido para a gente conseguir disseminar e facilitar essas implantações. Porque, principalmente mexendo com tecnologia, é uma grande dificuldade, realmente, você chegar lá. Tecnologia, você não pode chegar ali, largar na mão das pessoas e ir embora. Toma. Isso não funciona. Vai parar. Vai Vai parar. parar na mão de alguém. Vai. E aí vão chegar os relatórios, né? Porque junto da tecnologia vem os BIs, vem todos os indicadores. Mas o que aqueles números de fato estão falando, né? Então, e muitas das vezes a obra está ali na execução, e ela não está nem conseguindo visualizar aquele valor. Então, a gente vem muito com isso também, com esse olhar de ajudar eles a ter esse momento e enxergar que aquilo é muito relevante para eles. Eu acho que é legal, dentro disso que a Duda falou, a gente usa muito a abordagem do design thinking, né? Para resolução de problemas. E até tem um dado que é legal, o segundo maior motivo pelo qual as startups falham ou quebram, né, é a falta de aderência do produto ao mercado. Né? Então, é você lançar um produto que o mercado não precisava, que não resolvia o problema, não era útil. E a prática do design thinking é justamente o olhar do cliente no centro. Né? Isso vale para uma perspectiva externa, mas vale para uma perspectiva do cliente interno. Quem vai usar é o seu interno. Quando eu vou implantar um projeto para o meu cliente interno, o primeiro ponto é a empatia, né? Eu entender um pouco do lado dele, entender se aquilo que eu quero implantar faz sentido, e a gente segue algumas etapas, né, de empatia, problema, solução, prototipação, teste, né? Para a gente conseguir ter assertividade. Então, isso é dentro do funil de benefícios? Isso é dentro do desenvolvimento do projeto, exato. Mas vem do funil, né? A dor vem as ali dores do vêm do funil. Aí vai. Como que a gente trabalha essa dor, que aí entra o design thinking. Legal. É uma forma de abordar, e tem alguns princípios, né? O cliente no centro, as equipes multidisciplinares, o aprendizado contínuo, o feedback contínuo, né? Buscar o feedback contínuo. E é uma forma que a gente tenta ser mais assertivo na implantação de um projeto, né? Até porque o nosso negócio tem dificuldades muito específicas, né? Exatamente. E dentro do nosso negócio, cada obra tem uma dificuldade que é específica. Então, você tem que realmente projetar as soluções na realidade de cada cliente ali, de cada dia a dia, para conseguir ter. Pedrão, e na hora que você está montando um squad, tem pessoas das obras, dos clientes, né, internos, os envolvidos nesses squads, e vocês são os facilitadores para mostrar como que se trabalha dessa maneira mais lean, dessa maneira mais otimizada. Vocês são facilitadores e passam essa cultura, só que os squads trabalham nas obras. Como funciona isso? Isso, os squads eles são formados de acordo com cada projeto, né? Então, normalmente o projeto tem um sponsor, uma área de negócio, e aí vão sendo definidos os participantes. O que a gente tenta sempre fazer é uma atuação transversal nesses squads, multidisciplinar. E os aprendizados eles vão nos fazendo a melhorar, né? Então, a gente vai aprendendo com os erros. Por exemplo, a equipe de TI. Não é uma equipe para você envolver na hora que você tem o problema, é uma equipe para você envolver no começo do seu projeto. Né? Uma equipe, Infra, né? Equipe de infra, às vezes uma equipe de segurança, né? Uma equipe de compliance. Então, a gente vai entendendo com os projetos qual que é o engajamento que a gente precisa ter e vai tentando formar essas equipes para ter o maior nível de comunicação ali no projeto, né? E evitar surpresas depois, né? Então, Eu acho que isso, na verdade, é o ponto mais relevante, assim, Legal. na hora que você vai implantar uma inovação, porque às vezes você acha que o problema está numa área, né? E a obra é um ecossistema, você não pode colocar em silos, porque senão não vai funcionar. Então, às vezes você tem um problema de almoxarifado. E aí eu vou tratar ali só com as pessoas da obra do almoxarifado. Só que na hora que você vai implantar aquela solução, isso vai impactar na produção, isso vai impactar na segurança, isso vai impactar em tudo. Então, se você não envolve eles desde o início, você vai criar resistência, você vai criar uma série de dificuldades que podiam ser evitadas tendo essas squads multidisciplinares, né? Claro que uns vão ajudar, vão ter mais contribuições que outros, mas cada um tem seu papel ali. E todo mundo está envolvido. Todo mundo envolvido. O pessoal que está escutando aí está assim, nossa senhora, e agora, né? O que nós eu faço, cara? Porque eu fico, gente, eu vou te falando sincero, na época que eu ficava mais em obra, isso aí era uma realidade que era longe do que eu vivia. Sério, e isso não tem muito tempo, sabe? Eu fico abismado quanto que
que evoluiu. E aí eu estava comentando com vocês, né? Eu participei de um projeto com a Barbosa do lado lá, né? Tinha até alguns amigos lá que estão na Barbosa. E assim, e realmente, gente, eu já via que tinha essa pegada da inovação e assim, não tinha, eu não estava longe dessa cabeça, né? Então, quem está escutando aí, pessoal, fica tranquilo, porque né, eles chegaram nesse patamar aqui, mas já tem 6 anos aí, 7 anos de caminhada. Os problemas, a gente tem certeza que são muitos, né? Os desafios são enormes, então fica tranquilo. Mas a gente, né, com o queijo de vocês e com o sucesso que a Barbosa tem aí, gente, vamos caminhar para esse lado, porque é isso que é onde a gente tem que caminhar, né? Com certeza. E eu acho que é um processo, assim, não é uma transformação imediata. Isso é uma mudança de cultura. A gente vê aí os equipamentos autônomos, né, as tecnologias aí fora de realidade aumentada. Tem muita coisa legal, mas é um processo gradativo de transformação cultural. Melhoria então, contínua, né? Como você disse, é um público que já nasceu numa forma de fazer, já tem um jeito de pensar, é o que funciona, é o que entrega hoje. Então, ainda tem uma curva de amadurecimento até você ver. Mas é algo que é importante você estar de olho, porque parece distante, né? Mas daqui a pouco vira realidade. Acompanha esse podcast aí para ficar dentro, né? Eu acho que um ponto também é a inovação com resultado, né? Exatamente. É isso que o Pedro falou. Porque o jeito que a gente faz, o jeito tradicional funciona, né? E aí como que eu mostro que a inovação tem valor? Com resultado. Mostrando esse resultado, né? Mostrando o resultado. Que é um desafio também. Com certeza. Porque nem sempre ele é palpável, ele é um ganho financeiro direto. Então, isso é um baita desafio. Com certeza. Isso é bem legal. Eu acho que o grande desafio aí para quem está em casa, para começar qualquer tipo de mudança, eu acho que é o mindset, né? Então, a primeira coisa é convencer as pessoas que isso é importante, os diretores, os tomadores de decisão, que isso é importante, que depois eu acredito que tem os próximos passos. E assim, o que vocês podem falar para as pessoas que estão em casa, sabe? De por onde começar, por onde estudar, tem algum curso, o que vocês recomendam, né, para quem está em casa? Eu quero implantar isso aqui na minha empresa. O que vocês acham que a gente pode estudar? Quais os caminhos que a gente pode seguir? Eu acho que o ponto de partida assim, é realmente definir uma estratégia. Né? Tem várias formas aí de você inovar, várias opções. Onde você quer fazer sua aposta. Né? Então, o primeiro passo é ter uma estratégia clara. E aí, para isso, você pode... tem vários livros, você pode trazer consultorias, pode conversar com amigos, fazer benchmark. E assim, por mais que pareça algo grandioso... Convidar para um podcast. Por mais que seja algo grandioso, começar pequeno, né? Assim, fazer um primeiro movimento e ir evoluindo, né? Então, olha que interessante. O nosso caso lá dos equipamentos não tripulados. Uma demanda que surgiu ali em 2020, frente a uma questão de mercado, onde o descomissionamento de barragens veio à tona. Então, para você tirar o rejeito das barragens, remover o rejeito, você tinha que ter uma atuação em área crítica, onde as pessoas não poderia ter pessoas... Zona de risco, né? A zona de autossalvamento, zona de risco, em campo, né, para trabalhar. Daí surgiu a operação de equipamentos não tripulados, que a Barbosa aí foi pioneira no desenvolvimento. Foi em Vargem Grande, o primeiro. Agora você me pegou. Eu acho que foi. Eu lembro que a gente estava, né, naquela hora. Mas só para alinhar aí, gente, equipamentos não tripulados são equipamentos, né, de máquinas pesadas que são controlados sem operadores lá numa sala central, um centro de operações, um centro de operação, que a pessoa não está na zona de risco. Então você deixa a sua máquina, né, só para alinhar aí que às vezes o pessoal não... Então, começou lá atrás, frente a um desafio de cliente, né, de como é que a gente vai reduzir o grau de risco das barragens, porque aí surgiu essa preocupação das barragens de alto risco de ter que se mobilizar. E aí surgiu esse produto, né, essa solução de equipamentos não tripulados. E esse ano a gente completa mais de 2 milhões de metros cúbicos de rejeitos que foram retirados aí de barragens através dessa tecnologia. Então, algo que começou pequeno, numa decisão ali de resolver um desafio do cliente, ser construído a 4 mãos. Uma demanda do mercado, né? E hoje a gente está celebrando um marco aí, criando uma expertise que está virando até um modelo de negócio. Claro. Hoje, naquela época era mais uma questão de desenvolvimento, hoje o cliente já está querendo contratar a solução completa. Então ele quer que você gerencie todo o ecossistema. Aí um dos desafios, né, que é orquestrar o ecossistema de tecnologia, pessoas, processos, engenharia,
Mas o cliente já quer um modelo turnkey, que você entrega para ele o pacote completo, gerenciando, assumindo o risco, de um produto que nasceu de um desenvolvimento para um problema e hoje já virou uma prática de mercado, né? E tem auxiliado aí nos impactos aí, a nível de reduzir o grau de risco das barragens, algumas delas até já avançando para começar a ter equipamento tripulado, dado o grau de risco que foi reduzido ali. Então, acho que é assim que você tem uma jornada, né? No começo você vai tendo dificuldades, vai desenvolvendo e vai ganhando maturidade, e aí quando isso vira um produto, vira uma demanda de mercado, você já está na frente. Você pegou um oceano azul, vamos falar assim, né? Você virou a referência. Né? Então, hoje, o assunto, a Barbosa é uma das referências. Então, acho que é isso. Para quem está começando, começar ainda que comece pequeno, que faça um primeiro trabalho, o primeiro passo. Mas é entender isso como uma estratégia e definir como que isso pode evoluir. Tirar o medo de errar, né? Exato. Porque se você tem aquele medinho que vai ele te barrar, aquilo com certeza vai atrapalhar, vai retardar, vai pode te paralisar. parar. Com certeza. Para vocês, assim, qual que é qual que é o principal desafio aí de implantação da inovação, né? Assim, e o que vocês estão vendo aí para o futuro? Né? Vocês já estão na frente de muitas pessoas e eu tenho certeza que vocês já estão olhando vocês não estão aqui hoje, vocês já estão lá né? O que vocês estão enxergando, né? Qual que é a visão de vocês? Hoje a gente fala muito aí do 5G, da conectividade. Então, assim, antigamente talvez você não tinha uma infraestrutura de rede que fosse tão rápida e com tanta cobertura igual se tem hoje. E essa infraestrutura de rede no canteiro de obras, ela abre novos caminhos que talvez até um certo momento não fossem viáveis, mas passam a ser, né? Então, muitos dos dados que ficavam circulando em papel, ou em pendrives, ou em dispositivos, eles hoje começam a circular numa nuvem, né, de informações que a gente começa a ter no canteiro de obras, né? Seja de equipamentos, seja de inspeções, de projetos, isso tudo começa a entrar numa nuvem digital. E aí eu acho que são vários caminhos que começam a existir, né? Então, por exemplo, no BIM você começa a conseguir projetar, né, gerar ali o projeto, esse projeto ser embarcado num equipamento, orientar ali o operador até o próprio equipamento fazer o movimento de acordo com o projeto, de acordo com a especificação. O operador fica só tomando café. Aquilo ali diversão para o operador. Aquilo ali devolver para você o que foi feito, retroalimentar o seu planejamento e te habilitar a fazer, inclusive, uma medição do seu serviço, né? Então, hoje você tem uma cadeia integrada de tendências ali, de dados que você consegue usar de ponta a ponta no processo construtivo. O desafio que eu vejo realmente é a mudança cultural, né? Porque quem vai estar operando isso, quem vai estar gerenciando esses... O que você faz com toda essa informação? Exatamente. Tem que ter foco, né? Então, você tem uma capacitação ali, um amadurecimento que é feito. E um outro ponto que é a questão de segurança da informação, né? Então, no setor, a gente já viu aí casos recentes de vazamento de dados que tiveram prejuízos grandes. Como é que você se blinda também, né? Porque cada tecnologia nova é uma portinha que você está abrindo. E aí o seu negócio começa a ter um risco de que você começa a depender tanto de rede, de sistemas, que se você tiver algum bloqueio ali, isso pode custar muito caro. Então, é um outro ponto de atenção. E o próprio amadurecimento do fornecedor, assim, porque hoje a gente vê muita tecnologia, né? Tem muitas opções. Mas o quão preparado também está o seu, né, o fornecedor ali para estar entrando no seu ecossistema. Entrar na cultura, né? Esse é um ponto bom mesmo, porque o ecossistema todo tem que andar junto, né? Não adianta eu ter uma mega segurança de informação se ele é a pessoa que está plugada em mim, ela não está nem pensando nisso. E hoje isso é uma realidade, assim. A gente encontra essa dificuldade de enxergar esse grau de maturidade de informação, de dado no mercado, né? Então, é uma educação que a gente vem trabalhando, a gente vem fazendo, e é uma parceria. Então, uma vez que a gente vê valor naquele fornecedor, naquela solução, e a gente assume essa corresponsabilidade. E aí, por exemplo, os equipamentos não tripulados, né? Você já começa a ver equipamentos autônomos.
Então, a Vale tem alguns equipamentos autônomos já em operação, a gente já vê alguns fornecedores mostrando. É uma tecnologia que pode vir a ser uma tendência. Você tem ali o seu projeto mapeado, seu equipamento consegue entender o projeto, saber por onde ele pode circular, qual que é a rota, né? E aí você fazer uma automação mesmo, sem operador. Então, é um ponto. A questão de inteligência artificial, como é que você pega dados e tenta gerar análises ali, Sites né? disso, Onde que você está tendo mais custos, onde você está tendo mais ineficiência, pegando dados e trazendo inteligência artificial, inteligência de dados nessa parte. A gente vê os BIs também crescendo bastante, né? Então, eu vejo que tem muita tecnologia boa para fazer a diferença. Mas tem um desafio realmente de fazer essa transformação. Então, eu brinco assim, que daqui 5, 10 anos, quando a gente vê essa gravação desse podcast, a gente vai falar, cara... ultrapassado. O que esse pessoal estava pensando assim, hoje já... Né, já é tudo assim, cara. Realmente está sendo muito rápido aí a transformação. E o grande desafio, acho que para os novos gestores e líderes dos projetos é que essa é a realidade, esse é o jogo que vai ser jogado, né? Então, ao invés, né, de ser aquele antigo gestor que estava no campo olhando se o cara está trabalhando ou não, se está sentado ou em pé, né? O gestor agora é um analista de dados, cara. Ele é um cara que, através dos dados, ele vai ter muita informação para conseguir conduzir um projeto. Esse é o desafio do novo gestor, né? É isso mesmo. Essa capacidade analítica quer dizer, o trabalho operacional, né, ele tende a ser automatizado, porque ele é mais repetitivo, ele tem um padrão, Sim. Ele vira um algoritmo e você consegue trazer tecnologia. O trabalho mais analítico o cara, então, você economiza o tempo operacional, você otimiza o tempo operacional, e aí esse tempo que sobra é o tempo que você vai analisar, que você vai pegar aqueles dados, vai amadurecer, então você faz um tempo mais de gestão, exatamente nessa linha. É um trabalho de pessoas, né? Exato. A pessoa está preparada para ter essa competência, né? Porque ela está ali no dia a dia o tempo inteiro, então... São várias coisas ali que você tem que ir caminhando junto para fazer funcionar. Só até brinca, né? Daqui a pouco você vai sentar na sua sala e vai tocar a obra da sua sala, né? Mas Vai desse jeito aí, as máquinas trabalhando, eu tô aqui, ó, só de olho. Os engenheiros eles ficam doidos, né? Eles tem que estar lá, então... A gente não entra na cabeça, não. Ainda não está nesse nível, mas vai caminhar, pode ajudar um dia a chegar assim. Pessoal, tem mais um bloco aí, né? Mais um corte aí e uma novidade do nosso podcast na segunda temporada. O quadro Agora ou Nunca. O que vocês, né? E aí, né? Tragam aí para os nossos ouvintes aí, para quem está seguindo a gente, dicas, né? Que vocês podem contribuir para quem tá aí nas nossas redes, nos nossos canais. Ótimo. Bom, eu trouxe aqui uma sugestão de livro. Legal. Um livro que eu li, que eu acho que tem uma conexão com o tema, que é a biografia do Elon Musk, né? Onde ele conta a história dele, da trajetória, né? Da Tesla, da SpaceX e das empresas que ele teve. É um livro que fala muito sobre resiliência, sobre adaptabilidade, sobre o aprendizado contínuo. E aí tem um case emblemático no livro, que é o lançamento do Falcon 1. Né? Na época, o Elon tinha vendido o PayPal, ganhado $160 milhões, e 50% ia para a Tesla, 50% ia para a SpaceX. E ele tinha que lançar um foguete para provar para o mercado que realmente ele conseguia lançar um foguete. Então ele montou o primeiro lançamento, fez toda a preparação, o foguete lançado, não deu certo. Aí assim ele fez mais uma vez e mais outra. Então ele fez 3 lançamentos que foram mal sucedidos. O foguete não atingiu o resultado ali. Talvez no primeiro ele não voou muito, no segundo ele começou a voar um pouquinho, no terceiro voou um pouquinho mais, mas nenhum deles ele decolou. E o quarto lançamento era o último dele. O funding que ele tinha levantado, se o quarto não desse certo, ele tinha o negócio ia embora. Não dava certo, ninguém ia acreditar e ele não tinha mais recursos para provar que funcionava. E aí, milagrosamente ou não, o Falcon 1, no seu quarto lançamento, ele deu certo. E dali para frente, a SpaceX só cresceu, é a potência que é hoje. Começou a receber aporte, ganhou confiança do mercado, né? E se tornou o que é. Então, eu acho que muitas vezes, quando a gente fala de inovação,
A gente está lançando o primeiro foguete, às vezes ele não dá certo e a gente já vai embora. Para, né? E a gente já para. E será que o nosso segundo, o nosso terceiro ou o nosso quarto ali não é onde a gente vai decolar? Então, acho que essa capacidade, assim, de ter paciência, de aprender. Né? Resiliência, né? Até recentemente, acho que lançou, foi o Falcon 9, alguma coisa assim, e ele falou, e não deu certo, ele falou, cara, que ótimo que não deu certo, aprendi muito. Então, assim, é um modo de pensar que eu acho que tem a ver com a inovação, com o olhar da inovação, né? De ter realmente essa resiliência, de acreditar, de ter fé, esperança. Que uma hora o foguete vai decolar. O Elon Musk tem um frio na barriga diferente dos outros, né, cara? E não é à Tem toa. condição. Você pega o valor de mercado da Tesla hoje em relação às outras montadoras, é uma das maiores. Mas se você falasse lá atrás que você ia investir num negócio de fazer um carro elétrico, as pessoas iam falar assim, cara, você tá doido, pirou. Então, quem dirá ir para Marte, né? Acho que é uma indicação de uma biografia, não é nada muito técnico, mas que traz um jeito de pensar que tem o viés da inovação. E você, Duda, o que você pode contribuir aí nesse nosso agora ou nunca? Bom, minha contribuição ela é um pouco diferente aí do Pedro. É um filme, chama Extraordinário. Ah, legal. É uma linha mais sutil assim da inovação, mas eu acho que é muito válido também, porque é um filme, né, de um menino que ele é deformado, o rosto, A face dele, né? Exatamente. Então ele encontra uma série de dificuldades no cotidiano dele. Preconceitos. Né? Muitos preconceitos, né? Principalmente ele criança, na vida estudantil. E ele é uma pessoa que ele é muito persistente, ele encontra formas de lidar com aquela situação para que ele siga em frente. Legal. Né? E no final do filme, as pessoas adoram ele, veem ele como referência, como uma pessoa muito incrível, né? Extraordinária mesmo. Então, ele vai superando esses desafios, que acho que está muito conectado com a inovação. Com certeza. E, além de tudo, o filme ele traz uma visão de perspectivas diferentes, né? Então, ele traz ali a perspectiva da mãe, do pai, da irmã e do próprio menino. E eu acho que isso também é muito importante na inovação, porque você não pode você não pode fechar o seu olhar, né? Então, você pegar ali diferentes visões para construir. Quanto mais ricas forem suas visões, melhor e mais aderente vai ser a sua solução, né? E é muito top esse filme, sensacional. É um filme para a vida, né? Nem só para inovação, não. Nossa Senhora. Realmente. Por isso que, às vezes, você chega, a pessoa da inovação lá, o pessoal da obra já fala, nossa, já vem o pessoal da inovação. Com o tempo, você vai criando solução, desmistificando as coisas, você entrega o resultado, tá? Né? Perfeito. O pessoal compra, né? Pessoal, você conhece aquela máxima, né, Pedro? É junto dos bons que a gente fica melhor? É assim. Então, nós estamos aqui hoje com duas referências aí da inovação. Pessoal, estamos chegando no final, né? Aprendi demais. Aprendemos demais. O Pedro legal. Anotou. Vai ter muita coisa aí para anotar nesse tablet dele. Muito obrigado pela presença de vocês, né? Pela contribuição com o nosso canal aqui, com o nosso podcast. Sensacional. A gente, quando falamos, vamos buscar aí o pessoal da Barbosa, porque vocês são referências, né? A gente está no mercado, a gente escuta falar, está do lado. Então, realmente, parabéns, né, pelo movimento que vocês estão fazendo. E muito obrigado aí, Pedro e Duda, por estarem com a gente aqui, né, nesse podcast sensacional. É legal que assim, a gente acha que às vezes a gente está fazendo uma coisa, né, pequena, estão revolucionando o mercado, né? Claro que tem um grande time, muitas pessoas que estão junto com vocês, mas a contribuição é muito grande para o mercado que a gente está vivendo aqui. Muito obrigado vocês por estar compartilhando isso com a gente. Obrigado mesmo. Agradeço demais, pessoal. Acho que foi uma baita experiência. Costumo dizer que é ensinando que a gente aprende. Então, quando a gente vem aqui, a gente aprende muito mais do que a gente ensina. E eu espero que através aí do podcast a gente consiga contribuir para esse contexto de inovação, engenharia. E estamos sempre abertos para participar e poder trazer insights. Obrigadão. Tamo junto. Tamo junto. Agradeço demais. E assim, tomara que daqui 6 meses a gente volte com muita novidade. Isso aí. Nova, né? Com certeza, com Foi certeza. muito bacana. Obrigado, Duda e valeu, Pedro. E para quem está acompanhando a gente aí, continue seguindo aí, né? Dá o sininho aí, dá o like nas nossas redes, YouTube, nas nossas redes sociais. Agradecer a turma aí, Pedrão aqui, os Pedros aqui, Sidão. Duda e a turma aí, Ana, Sidney, Matheus. Pessoal, muito obrigado por estar com a gente. Obrigado, esse pessoal. episódio realmente é assim, inusitado e sensacional. Siga os nossos canais. Tamo junto e até a próxima. Até a próxima, turma. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.